Bom dia, meus amigos, tudo certinho? Vamos lá então, sem mais delongas, para o capítulo 4 da apostila de vocês. Capítulo 4 que fala sobre a Terra no Universo. Vamos lá então. Ó. A crosta terrestre, que é essa camada de rochas onde a gente habita, onde a gente vive, ela se formou há 4,6 bilhões de anos atrás. E ela passou por dois processos. O primeiro foi o resfriamento, ou seja, essa grande camada superficial ela era magma puro, né? Lava de vulcão, claro que não existiam vulcões na época, mas era o planeta em formação resfriando. Então, através desse resfriamento aí, foram eliminados vapores de água junto com outras substâncias em forma de gás, tá certo? Que vão formar a atmosfera primitiva. Esse processo de resfriamento e de liberação dos gases durou aproximadamente 800 milhões de anos. Depois desse resfriamento inicial, houve a solidificação, ou seja, ela vai se tornar sólida. Essa camada superficial, a crosta terrestre, vai se tornar sólida, certo? E aí aparece o primeiro grande continente, que é a Pangeia, e a chuva que foi ocorrendo ao longo desses milhões de anos vai formar a Pantalassa, que é o primeiro grande oceano do planeta, né? Um oceano único, a Pantalassa, um continente único, a Pangeia, tá certo? Esse vapor de água que eu falei para vocês aí que foi liberado no resfriamento da litosfera, da crosta terrestre, ele vai formar, junto com outros gases, a atmosfera primitiva. Tá aqui, ó. Essa primeira atmosfera aqui, ó. Certo? Composta aí de metano, amônia, que são gases tóxicos pra gente. Se tivesse até hoje aí, a gente não estaria vivendo, né? Não teria vida na Terra, porque eles não permitem que haja vida, são tóxicos. Hidrogênio, dióxido de carbono e vapor d'água. Essa primeira atmosfera ela foi sendo alterada ao longo do tempo, né, pela presença de alguns micro-organismos aí, de bactérias que foram consumindo certos elementos dessa atmosfera até ela se transformar na atmosfera atual em cerca de 3,6 bilhões de anos atrás. Então demorou aí 1 bilhão de anos para essa atmosfera se transformar no que ela é hoje, certo? Por quê? Porque algumas bactérias e algas que foram surgindo lá naquele oceano primitivo, né? Afinal, para surgir vida precisa de água. Essas bactérias, essas algas foram produzindo oxigênio através da fotossíntese. Elas pegavam o gás carbônico, esse dióxido de carbônico, e transformavam ele em oxigênio até 1 bilhão de anos depois, essa atmosfera ser transformada no que ela é hoje, tá certo? Esse processo aí de transformação durou aproximadamente 2 bilhões de anos, tá certinho? Então ela surgiu, ela começou a ser formada 3,6 bilhões de anos atrás, mas demorou aí 2 bilhões de anos para ela entrar em equilíbrio, tá certinho? Então vamos para o próximo slide. Olha aí uma sequência, né? Claro que essas imagens eu achei na internet, mas para ilustrar mais ou menos como é que foi aí o processo de formação, né, de construção da litosfera, da atmosfera e da hidrosfera, tá certo? Deixa eu voltar aqui, ó, que eu esqueci de falar o seguinte, da hidrosfera, né? Como eu falei que foram liberados vapores de água na atmosfera durante o resfriamento da crosta terrestre, esse vapor também vai saturar, né? Vai formar nuvens, vai condensar e depois vai saturar e vai ocorrer ali um ciclo d'água. Forma o vapor, forma a nuvem satura, né? Chega no seu ponto máximo e aí chove. Essa sucessiva repetição de ciclos vai formando aí a possibilidade de surgir água no planeta, né? Afinal surgiu a Pantalassa, nosso primeiro oceano. Então a hidrosfera, a parte de líquidos, a parte de água do planeta, surgiu em conjunto com o resfriamento da crosta terrestre e a formação da atmosfera, tá ok? Vamos lá para o próximo. Já mostrei para vocês essa imagem. Vamos ali, ó. Agora pensando não só no planeta, mas no nosso sistema solar, né? A gente tem aí duas classificações de planeta, pessoal. Planetas rochosos, né? O nome já diz, formado por rochas, e os planetas gasosos, que são planetas maiores, formados por massas gasosas, certo? Os planetas rochosos, a gente pode ter outros nomes para classificá-los aí, ó. Planetas interiores, planetas menores ou telúricos, tá certo? Dimensões menores, têm grande densidade, ou seja, são maçudos, né? Afinal, eles são de rocha e não tem ou nenhum satélite ou poucos satélites. É o caso da Terra, por exemplo, que tem um satélite só, que é a Lua, satélite natural, nosso, no caso é a Lua. Quem são os planetas rochosos, pessoal? Lá, ó. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os 4 primeiros planetas do Sistema Solar são os planetas rochosos, por isso que eles são interiores, eles estão mais próximos do Sol.
tá bom? Os planetas gasosos, olha lá, pode ser os planetas exteriores, planetas gigantes ou jovianos. Dimensões maiores, baixa densidade, afinal eles são feitos de gás, né? E podem ter aí muitos satélites, né? Tem planeta que tem mais de 20 satélites, olha só, imagina 20 luas no céu. É mais ou menos o que acontece com eles, né? Quem são esses planetas aí? Ó? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, pessoal. Os 4 últimos planetas do Sistema Solar. Por que interiores e exteriores? No Sistema Solar, no meio deles, entre os planetas rochosos e gasosos, a gente tem o cinturão de asteroides. Então, quem está para dentro do cinturão de asteroides são planetas interiores. Quem está para fora do cinturão de asteroides são planetas exteriores. Isso aí vai aparecer para vocês em uma imagem aí nos slides. Eu mostro para vocês depois. Mas vamos seguir em frente, então, para dar uma olhada nesses planetas aqui. Ó. Olha aí a imagem para vocês. Os tamanhos dos planetas, pessoal. O Sol ali, né, tem a dimensão dele em quilômetros. Dá 1.392.000 quilômetros. Aí depois Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são esses 4 pequenininhos ali, ó, planetas menores e rochosos, né? E depois os planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá certo? São os planetas aí gasosos. Então os 4 primeiros rochosos, os 4 últimos gasosos, tá certo? Reparem que os 4 últimos planetas gasosos têm asteroides, tem cinturões de asteroides ali ao redor deles. Por quê? Porque eles têm uma atmosfera que atrai esses asteroides e ficam circulando em torno deles, tá certo? Vai aparecer aí depois para vocês o que são os asteroides. Olha aí, ó, outro esqueminha legal, a duração da rotação e da translação, né? Ó, movimento completo em órbita ao redor do Sol, em anos, né? A Terra tem 1 ano, é o nosso, certo? Mas olha aí, ó, Urano tem 84 anos de duração a translação dele ao redor do Sol, né? É 84 anos para ele dar uma volta completa ao redor do Sol, comparado ao nosso ano terrestre, tá certo? Só usei um exemplo ali. Vamos pegar ali, ó, Júpiter, 11,86 anos, então uma volta inteira ao redor do Sol levaria quase 12 anos terrestres se a gente estivesse em Júpiter. Agora, o movimento de rotação, o dia desses planetas. Olha aí, ó. A Terra, né, quase porque ela não dá um dia exato. Júpiter tem uma rotação mais rápida, né? Mercúrio, olha Mercúrio, 58,6 dias. Né? Então, para ele dar uma volta inteira no próprio eixo, ele demora 58,6 dias terrestres. Vamos lá, ó. Outros corpos celestes. Eu já falei para vocês aí dos asteroides e dos satélites naturais. Tem as estrelas são sóis, né? São corpos inflamáveis, de gases inflamáveis, capazes de produzir energia e luz própria. É só a gente olhar o Sol, certo? Um conjunto de muitas e muitas estrelas compõe uma galáxia. Por exemplo, o Sol, que faz parte aí, o astro do nosso sistema solar, né? O centro do nosso sistema solar, está dentro de uma galáxia gigantesca chamada Via Láctea. Então a Terra, junto com o Sol e o Sistema Solar, está dentro da Via Láctea, tá certo? Satélites naturais, como eu falei para vocês, são corpos rochosos que orbitam em volta de planetas. No caso, a Terra tem um satélite natural, né, que é a Lua, certo? E os outros planetas têm, alguns têm muitos, outros têm nenhum, né? Dá para a gente ver depois em uma pesquisa mais aprofundada aí pela internet. Asteroides, né, são rochas, fragmentos que têm uma rota definida, têm uma trajetória definida e podem orbitar em volta do Sol ou em volta de planetas, né? Em volta do Sol a gente tem o cinturão de asteroides, em volta dos planetas é aqueles cinturões lá que eu falei para vocês de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Pode orbitar planeta também, tá certo? Meteoros, pessoal. Meteoros é aquilo que a gente vê no céu. A gente fala estrela cadente, aquilo lá é um meteoro. Quando ele cai e entra em combustão, né, a gente consegue ver ele brilhando no céu. Meteorito, né, é quando ele chega em estado sólido, ele cai na Terra em estado sólido. O meteoro ele evapora, ele entra em combustão ali, né? Não é que ele evapora, na verdade ele é destruído durante a sua queda, ele não chega inteiro no solo. O meteorito já consegue chegar. Então o meteoro ele é destruído, o meteorito ele consegue chegar inteiro na superfície, né? Claro que não inteiro gigante. Ele vai sendo também destruído aos poucos, mas ele consegue chegar
ele existe quando ele entra em contato com a atmosfera e atinge o solo, vamos dizer assim, uma parte dele ainda consegue chegar no solo, tá certo? Os cometas. Cometas já são formados de rocha e gelo. Por isso que a gente vê aquela cauda do cometa. Né? Quando ele se aproxima de um corpo mais quente, tipo uma estrela, ele derrete, né? Ele evapora, no caso, essa parte de gelo e gera a cauda do cometa. Tá? Então, meteoro é a estrela cadente, que ela é destruída em contato com a atmosfera. Meteorito, uma parte dele é destruída, mas outra parte consegue chegar no solo. E o cometa é aquilo que orbita, que a gente vê de tempos em tempos. Né? Tem o cometa Halley, tem vários cometas aí, que são corpos que têm uma rota e também são compostos por gelo. Então, quando ele chega perto de algum sol, de alguma estrela, uma parte desse gelo derrete, né, evapora e vira a cauda do cometa, certinho? Vamos passar para frente aí, que esse conteúdo ele é mais complementar, né, mas está aí na apostila de vocês, eu quis trazer para dar uma explicadinha. Vamos lá para o próximo, pessoal. Aqui, ó, trouxe para vocês uma foto, né, um registro, vamos dizer assim, da Via Láctea. A Via Láctea é essa mancha gigantona aqui, ó. Isso aqui, epa, passou o slide, foi sem querer. Via Láctea está aí gigantona. No centro dela tem um buraco negro supermassivo, que é essa mancha amarela super forte ali no meio. E a gente está ali num pedacinho da Via Láctea, tá certo? Olha aí também o desenho de baixo ali, ó. O cinturão de asteroides, galera. Que fica ali depois de Marte e antes de Júpiter, tá? Entre os planetas rochosos e os planetas gasosos, tá certo? Vamos lá, ó. Agora voltando a falar sobre o planeta Terra. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera. O planeta Terra. A gente falou que o planeta Terra tem um satélite natural, que é a Lua, certo? E a Lua orbita em volta do planeta Terra, assim como ela também gira em torno do próprio eixo. Assim como a Terra faz o movimento de translação e rotação, a Lua também tem esse movimento de translação em volta do planeta Terra e de rotação em volta dela mesma. Os dois duram exatamente 28 dias. Portanto, a gente vê sempre o mesmo lado da Lua sendo refletido pelo Sol para a Terra, né? E essa relação aí entre o movimento da Lua, o movimento da Terra e do Sol faz com que ela tenha fases de visualização para a gente. São 4 fases da Lua. Lua cheia, que é a brilhantona gigante, inteira no céu. Lua minguante, ela tem um formato de um D, né? Ela tá assim, ó. Lua nova é ela sem aparecer no céu, né? É a ausência da Lua no céu. E Lua crescente é ela em formato de C, certo? Então são as 4 fases da Lua que a gente tem aí no nosso céu, tá bom? E a biosfera, pessoal. A gente viu ali no primeiro slide 3 termos: crosta terrestre, hidrosfera e atmosfera. Crosta terrestre nada mais é do que também litosfera, a camada de rocha. Né? Lito quer dizer rocha. Então, a crosta terrestre é a camada de rocha, portanto, litosfera. Quando você pega e enxerga o planeta como um todo, a soma dessas 3 camadas forma a biosfera, tá certo? E é ela, o conjunto dessas 3 camadas, a biosfera, que permite a vida no planeta, tá certinho? Então vamos lá, ó, dá uma olhadinha aí nessa imagem. Litosfera, hidrosfera e atmosfera, as 3 juntas formam a biosfera. Pensando agora, voltando para o planeta Terra e pensando nos hemisférios, ou seja, como a gente consegue dividir o planeta Terra em lados, né? São 2 linhas imaginárias que fazem isso para a gente. A linha do Equador, que é uma linha horizontal, e o meridiano de Greenwich, que é uma linha vertical. Ele divide, os dois no caso, tanto a linha do Equador quanto o meridiano de Greenwich, dividem a Terra em lados, que a gente chama de hemisfério. A linha do Equador corta a Terra no meio, divide a Terra em hemisfério norte, né, mais fácil, e hemisfério sul. Tem outros nomes aí que aparecem de vez em quando, pessoal. Hemisfério norte também pode ser o hemisfério setentrional ou boreal. E o hemisfério sul pode ser o hemisfério meridional ou austral. Então a linha do Equador divide em hemisfério norte e hemisfério sul, tá certo? E o meridiano de Greenwich, que é uma linha vertical, divide em hemisfério oeste, que está para a esquerda, e hemisfério leste, que está para a direita, certo?
Hemisfério oeste pode ser também hemisfério ocidental. E hemisfério leste pode ser hemisfério oriental. Poente e nascente tem a ver com o Sol, né? Hemisfério oeste, onde o Sol se põe, portanto, hemisfério poente. Hemisfério leste, onde o Sol nasce, né? O Sol nasce no leste, hemisfério nascente. Tá certinho? Então, oeste, ocidental ou poente, leste, oriental ou nascente. Vamos lá. Próximo slide. Pensando aí agora na posição da Terra no sistema solar, né? A gente tem duas grandes definições importantes para essa situação da Terra aí. O eixo terrestre, pessoal, é como se você pegasse uma linha bem retinha e atravessasse lá do centro do Polo Norte até o centro do Polo Sul, certo? Ela que vai dar aí pra gente o eixo de rotação, né? Seria aí o centro do movimento de rotação da Terra, certo? Mas a Terra não está certinha, bem alinhadinha, né? Ela não roda certinha ali nesse eixo de rotação. Ela tem uma inclinação em relação ao plano de órbita, né? Como se você passasse uma linha reta ali, alinhasse o centro do Sol, né, com a Terra. Ela está levemente inclinada em um ângulo aí de aproximadamente 23 graus, né? Como se tivesse aqui o plano da Terra, o plano do Sol com a Terra, e ela tivesse uma leve inclinação aqui de 23 graus. Então ela dá uma inclinadinha de lado em relação ao Sol. Isso a gente chama de inclinação axial ou obliquidade, certo? E é essa inclinação que faz com que a gente tenha 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Depois eu vou explicar aí para vocês como é que isso acontece. Vamos lá, ó, os movimentos de rotação e de translação. Eu já falei deles alguma vez aqui, lá durante esse vídeo, mas vamos falar de novo e explicar como é que acontece. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si própria, né? Ela dá aquela rodadinha marota em torno dela mesma. E esse movimento, que é o movimento do dia, né, que altera o dia e a noite, ele dura aproximadamente 24 horas. Daí 23 horas e 50 e poucos minutos. Não é 24 horas exatas. Tá? E o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol e também dura aproximadamente 365 dias. Tá bom? Não é um ano certinho, por isso que a gente tem o ano bissexto lá, que seria o ajuste desse movimento, né? O movimento de translação é responsável pela alteração ou mudança das estações do ano. Então, o de rotação pela alternância do dia e da noite e o de translação pela alternância das estações do ano, lá, né? Primavera, verão, outono, inverno. Vamos lá para o próximo. Tem mais 3 movimentos que vão aparecer para vocês, não está na apostila, mas eu trouxe para vocês que são movimentos da alteração do eixo da Terra. Você lembra aquilo lá que eu falei? O eixo de inclinação da Terra? Quando ela vai realizando esse eixo de rotação, ela realiza 2 movimentos simultâneos também. O movimento de nutação, que é uma variaçãozinha devido à gravidade, né, a força magnética da Terra em relação à Lua e da Lua em relação à Terra. E o movimento de precessão. O movimento de precessão seria como se a Terra girasse além da rotação no movimento de peão. Tá vendo esse esqueminha aqui embaixo? Ó? Eita, passou o slide, vamos lá. Esse movimento aqui embaixo é a precessão de equinócios. Aquele eixo de rotação da Terra, ele vai a cada 25.770 anos se alterando de um lado para o outro. E, juntamente com o movimento de precessão, acontece um movimento de nutação, só que a cada 18,6 anos. Né? Tá aqui, ó. Vamos lá. Esse movimento aqui, ó. Passou de novo. Movimento de precessão, movimento de nutação. O de precessão, então, é esse ajuste do eixo aqui, ó, que está aqui embaixo. E o de nutação seria essa tremidinha que acontece com a influência da gravidade da Lua sobre a Terra e da Terra sobre a Lua. Tá bom? Outro movimento que eu não coloquei a explicação aqui, mas que existe, e isso é para o universo todo, para todos os planetas, para todas as estrelas, para tudo, é o movimento de revolução. Por quê? Nenhum planeta, nenhuma estrela está parada no universo. Eles têm um movimento contínuo e infinito
que é o movimento de revolução, que está mais ou menos representado aí, ó, nessa imagem para vocês, né? O Sol ali no centro, caminhando ao infinito e além, e os planetas orbitando em volta dele também, né? Para a gente tem aquele esqueminha lá de ser um movimento circular eterno, mas na verdade eles estão fazendo esse movimento aí, ó, que é o movimento de revolução. Pensando agora nas estações do ano, né? Que é aquela mudança que acontece durante o movimento de translação do planeta. Tem 2 momentos nas estações do ano, que são essas mudanças, né? O dia de mudança de uma estação para outra, que a gente dá nomes a isso. É o solstício e o equinócio. Solstício é quando acontece a mudança da primavera para o verão, portanto, o início do verão, e do outono para o inverno, portanto, o início do inverno. Lembrando que, quando é verão no hemisfério norte, né, acima da linha do Equador, é inverno no hemisfério sul. Quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. A linha do Equador ali divide, então, essa diferença de estações. Vamos lá. O que é o solstício? No dia que acontece a mudança da primavera para o verão e do outono para o inverno, tem uma característica específica da duração do dia, ou da duração da noite. No solstício de inverno, o dia, daquele dia de mudança, é o dia mais longo do ano em claridade. Portanto, é o dia que tem mais luz do sol, é o dia que o dia é mais longo. Solstício de verão, o dia é o dia mais longo do ano. No solstício de inverno, é a noite mais longa do ano. Então ela tem mais horas. O período escuro do dia tem mais horas. Certo? Então vamos repetir, ó. Solstício de verão é o dia mais longo. Solstício de inverno é a noite mais longa. Certo? Então muda lá. Quando acontece o primeiro dia do verão, esse primeiro dia é o dia mais longo do ano. Mudou de novo. Entrou o inverno. No primeiro dia do inverno, é a noite mais longa do ano. Tá certo? Por que acontece isso? Né? Como a Terra está inclinadinha ali, ó, como eu falei para vocês, ela tem aquele eixo de inclinação em relação ao plano da Terra com o Sol. No verão, vamos supor aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar isso ali no segundo desenho aqui embaixo, mas vamos supor aqui, ó. Vamos voltar aqui. Verão no hemisfério sul. O hemisfério sul vai estar aqui, ó. Vamos supor que a palma da minha mão é o hemisfério sul. A Terra está inclinada, o hemisfério sul está apontando para o Sol. Esse lado da Terra que está mais voltada para o Sol vai ser mais quente e no início do verão o Sol vai estar iluminando com maior intensidade e maior duração. Portanto, solstício de verão, o dia mais longo. A Terra está girando, tal. Aí, daqui a pouco, solstício de verão lá no hemisfério norte. Né? A Terra está aqui inclinada, o hemisfério norte está recebendo mais sol. No hemisfério norte, quando for verão, essa parte da Terra que está inclinada aqui, ó, que seria agora essa parte aqui, vai receber mais sol, né? Portanto, vai ser verão, certo? E o equinócio? O equinócio acontece na mudança do verão para o outono e do inverno para a primavera. Equinócio quer dizer dias e noites iguais, com a mesma duração. Então, em período de tempo, em duração de tempo, o período de luminosidade e o período de escuridão vai ser igual tanto para o dia quanto para a noite. Tá? E isso acontece durante a entrada da primavera e do outono. Tá ok? Nesse período aí, o Sol vai estar batendo diretão na linha do Equador. Por isso que o dia e a noite vão ter a mesma duração. Tá ok? Aqui no próximo slide tem aí como é que funciona, né? As datas quando ocorrem. Olha lá, ó, dia 22 de dezembro ocorre o solstício de verão no hemisfério sul e o solstício de inverno no hemisfério norte. No hemisfério sul a gente tem o dia mais longo, no dia 22 de dezembro, e no hemisfério norte tem a noite mais longa. A partir dessa data, o que acontece? A duração da noite vai diminuindo no hemisfério norte e a duração do dia vai diminuindo no hemisfério sul. Né? A gente teve o dia mais longo no sul, a noite mais longa no norte. Aí
o dia mais longo vai diminuindo, o período da noite vai aumentando. E quando a noite é mais longa, ela vai diminuindo e o dia vai aumentando. Até acontecer o equinócio, né? O equinócio acontece em março, dia 21 de março. Equinócio de outono no hemisfério sul, dia e noite de tamanho igual. Equinócio de primavera no hemisfério norte, dia e noite de tamanho igual. Certo? O que acontece aí, ó? No hemisfério sul, depois dessa data, a noite vai ficando maior e no hemisfério norte o dia vai ficando maior. Até acontecer de novo o solstício. Só que agora é em 22 de junho, solstício de inverno no sul, solstício de verão no norte. Solstício de inverno no sul, noite mais longa, ela ia alongando até chegar na sua duração mais longa. E o solstício de verão no norte, o dia mais longo. Né? O dia foi aumentando até o solstício, pum, dia mais longo. Depois, no hemisfério sul, a noite vai diminuindo. No hemisfério norte, o dia vai diminuindo até acontecer novamente o equinócio, que é lá em dia 23 de setembro. Equinócio de primavera no hemisfério sul, equinócio de outono no hemisfério norte. E aí o ciclo começa de novo, tá certinho? Na apostila de vocês não tem essa explicação bem detalhada. Guarda esse slide aí, se vocês quiserem depois passar ele para o caderno. É interessante, tá bom? Dá uma lida depois de novo com maior atenção nisso aí. Espero que você tenha entendido o que eu expliquei. Mas se depois se não entendeu, dá uma lida que vocês vão conseguir entender tranquilo, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Camadas da Terra. A gente tem camadas internas, né? Como é que ela está dividida internamente aí o nosso planeta? São 4, vamos supor. Tem subdivisões, mas são 4 as camadas internas conhecidas. Uma a gente já ouviu falar, estava ali no slide do começo. A litosfera. Litosfera, que é a camada de rocha, ou a crosta terrestre. Camada superficial, composta aí da crosta e das placas tectônicas que estariam embaixo da crosta, mas a gente faz parte da crosta terrestre, né? Composta de rocha, sedimentos e matéria orgânica, tudo que está na superfície, né? Que compõe essa primeira camada. A astenosfera, ela seria uma camada onde está quase se transformando em magma. A gente chama ela de uma camada plástica. Ela é mais flexível, mais elástica e ela dá aquela segurada, dá aquela sustentada entre a litosfera e o magma, tá certo? Então tem a litosfera, depois a astenosfera, que é essa camada mais flexível. Passou a astenosfera, a gente tem o manto. O manto está dividido em 2 categorias aí. Manto superior e manto inferior. Manto superior ele está mais próximo da superfície. Manto inferior está mais para dentro, né? Mais interno. Camada pastosa composta por magma. Nada mais é do que lava de vulcão. Essa lava de vulcão ela tem um movimento interno que acontece por conta da rotação da Terra, que é chamado de movimento de convecção do magma. Quando ele está muito próximo do núcleo, ele fica mais quente. Perde densidade, vai lá próximo da superfície. Quando ele chega perto da astenosfera, ele dá uma resfriada. Perde calor, ganha densidade e desce. Chega perto do núcleo, aquece porque o núcleo está mais quente, perde densidade, ganha calor e sobe. Chega ali na astenosfera, resfria, perde calor, ganha densidade e desce. Esse movimento de sobe e desce desse material do magma faz com que aconteça o movimento das placas tectônicas, a erupção de vulcão, né, os terremotos. Existe aí um movimento interno na Terra, então, que acontece lá no manto, né? Desse sobe e desce, aquece e resfria, ganha densidade e perde densidade, que acontece ali no manto, tá certo? Isso a gente chama de movimento de convecção do magma, que é o material que tem no manto, tá bom? E a camada mais interna, o núcleo, né? Também dividida aí em 2 partes. Núcleo externo, que é líquido, né? Quase um magma um pouquinho mais denso, e o núcleo interno, que é sólido. Os dois giram também, se movimentam, tá? Só que o núcleo interno ele se movimenta um pouquinho mais rápido. E essa movimentação dele, junto com todos os outros elementos da Terra,
forma o campo magnético da Terra, que faz com que você tenha, por exemplo, a existência da gravidade. Tá? A responsável por isso é o movimento do núcleo, um movimento bem rápido do núcleo. Tá certo? Vamos para o próximo slide. Tá aí, ó, para vocês um esqueminha das camadas da Terra. Crosta terrestre, entre a crosta e o manto a gente teria a astenosfera, tá? Depois, manto superior, manto inferior, núcleo externo e o núcleo interno. Então, nesse esqueminha aí, só não aparece a astenosfera, que estaria entre a crosta e o manto. Outra coisa que também é legal de explicar e que não tem na apostila, mas é legal da gente saber. Existe aí, entre algumas dessas camadas internas da Terra, as descontinuidades, que nada mais é do que um espaço que registra a mudança de uma camada para outra. Tá? Dentro da crosta, pessoal, a parte mais superficial e a parte mais interna, entre uma e outra, existe uma descontinuidade chamada descontinuidade de Conrad. Né? Essa é a primeira descontinuidade aí, entre as rochas que estão mais próximas à superfície e as rochas mais internas. Existe aí uma descontinuidade, né? Um pequeno espaço onde existe essa alteração do que é uma rocha mais externa e uma rocha mais interna. Descontinuidade de Conrad. Entre a crosta e o manto, a descontinuidade de Mohorovic. Entre o manto interno e o manto externo, entre o manto superior e o manto inferior, a descontinuidade de Repete. Entre o manto inferior e o núcleo externo, a descontinuidade de Gutenberg. E entre o núcleo externo e o núcleo interno, a descontinuidade de Lehmann. Então, 5 descontinuidades aí, né, cada uma entre uma fase e outra dessas camadas internas, tá certo? Vamos lá. Acabou. Nem eu sabia que tinha acabado aqui, tá? Como eu disse para vocês na outra videoaula, cada capítulo, quando a gente termina, fica aí para vocês de tarefa os exercícios da apostila dos capítulos que a gente estudou e do livro suplementar. Então, a partir do término desse capítulo aqui, o capítulo 4, vocês estão liberados aí para fazer como tarefa os exercícios do capítulo 4 e a atividade suplementar do capítulo 4, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, dá uma olhadinha no vídeo de novo. Alguns conteúdos você tem na apostila, então consegue dar uma revisada pela apostila. Ficou alguma dúvida? Me manda uma mensagem ali no grupo que vocês têm ou no Clipe Escola, tá certo? E a gente vai fazer o máximo que puder para tirar essa dúvida de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, não sei aí que hora que vocês estão assistindo. Eu estou gravando de noite, que é mais silencioso. Espero que tenha ficado tudo certinho para vocês. Um beijo e um abraço.